Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar na casa de Deus. E desde quando eu entrei aqui, eu pude sentir a presença fortemente, que o Senhor está falando desde o começo. Quero agradecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade, agradecer a liderança também pela confiança de ter me chamado para falar da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram sua Bíblia em Números, capítulo 23 e versículo 19. Nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Amém. Pode se assentar. Eu estava meditando esta semana e Deus me veio a essa palavra, promessa. Eu fiquei pensando, quais são as promessas do povo que Deus tem feito? O que Ele tem colocado na sua vida, o que Ele tem prometido para você. Entenda que há uma diferença, porque quando Deus promete para o seu povo, Ele não depende de você, porque é na hora, no momento e no tempo dEle. Quando Deus promete algo para a sua vida, além de ser só para você, aí Ele depende de você querer a promessa, porque Ele não entrega algo se você não quer. Ele não manda algo ao seu coração para você fazer, sendo que você não consegue, não tem forças. Mas entenda, o que Deus coloca sobre a sua vida é o seu fardo, é onde você aguenta, é onde você consegue ir, é onde você consegue caminhar. E nós podemos citar a um homem que nós devemos sempre ser como ele, Abraão. Eu admiro Abraão porque foi um homem de fé, um homem em que Deus fez promessas, ele dependia de promessas, e aonde Deus mandava ele ia. E ele não tendo forças, às vezes quando não conseguia acreditar, ele fazia o esforço de acreditar no sobrenatural. Só que daí vem a situação, para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus sempre abençoou o povo de Israel. O que Deus prometeu para Israel, Ele cumpriu. E nós podemos ver na Bíblia que todas as promessas que Deus fez foram cumpridas. Aí eu fiquei meditando quando eu estava ali sentado, como Deus é maravilhoso, porque desde o início Ele está falando, eu estou vindo. Agora eu te pergunto, você sabe qual é a promessa que Ele fez para vocês? Para nós? Qual é a promessa que Deus tem feito? De todas as histórias, se nós formos em Mateus capítulo 1, nós iremos ver a genealogia que iniciou de Abraão e foi até Jesus Cristo, mas essa genealogia foram as promessas que ele começou, que foi pela vida de Abraão e foi até Jesus Cristo. E nós podemos ver como Deus, Ele é maravilhoso, porque mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações que todos eles passaram, Deus ainda continuou abençoando, Deus ainda continuou firmando a vida deles, para que nós tivéssemos a liberdade de estarmos aqui e falarmos com o Pai libertamente. É uma maravilha isso. Já pensou a gente analisar como era antigamente? Como eles faziam para perdoar um pecado? Olha a dificuldade. Pegar um cordeiro, preparar. Imagine se Deus voltasse nesse tempo que você está preparando para perdoar os seus pecados. Você ia ficar.
mas Ele nos abençoou, porque nós vemos nessa genealogia, aonde iniciou de Abraão e foi seguindo, ele sempre abençoando o seu povo. Mas a palavra de Deus que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo nos diz, além de ter tantas promessas que Deus fez para o seu povo, ele só acha só uma importante. De tantas promessas que ele fez, uma só ele queria que acontecesse, que era o filho dele. Eles passaram, toda essa geração passou por um processo, um sacrifício, para que chegasse até Jesus Cristo, para que Jesus Cristo andasse a este mundo, porque em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles passaram por momentos tribulosos, mas Deus o permitiu, Deus o abençoou para que chegasse até o Filho, ele enviasse, passasse por tribulações, passasse pelo deserto, passasse por muitas dificuldades, até chegar a um ponto que ele morresse para nós. Só que aí vem a questão, nós estamos passando por um processo, nós estamos passando por um deserto, mas na verdade não é tanto, porque nós temos hoje em dia uma vida boa, e se nós formos comparado com um deserto, antigamente não tem possibilidade. Já pensou? Quando Deus enviou João Batista, ele não falou vá direto e pregue, não, ele passou pelo deserto primeiro. Ele comeu gafanhotos. Você tem coragem? Você tem coragem de passar por uma dificuldade e saber que no final a vitória vai chegar? A promessa está e permanecerá de pé, porque a palavra dele não falha, a palavra dele não nega. Aonde ele fala, aonde ele toca, aonde ele promete, ele cumpre. E nós podemos ver aqui também, se nós olharmos aqui em Números capítulo 22, nós iremos ver uma história de Abraão e Balaque. E eu acho incrível que quando eu leio esta passagem, eu vejo como Deus, ele cumpre, como Deus, ele cuida do seu povo. O povo israelita estava passando por vitórias, guerras que eles conseguiram alcançar por Deus e venceram. Eles pararam em Moabe, armaram a tenda deles e descansaram, mas quando Balaque viu, não gostou da situação, porque sabia quem eles eram, sabiam quem era esse povo. Balaque era o rei de Moabe. Então, olhando aquela situação, o que ele fez? Vou falar para Balaão. Não, eu vou ir lá. Chamou os servos dele e mandou ir lá. Chegou lá, ó, o povo de Israel está lá. Vamos acabar? Vamos acabar com esse povo? Não, eles estão passando por vitórias. Nós temos que acabar com eles. Que situação é essa? Não tem jeito não. Mas Abraão, o que ele fez? Espere. Porque Abraão era como um feiticeiro. Adivinha? Balaão. Então ele falou, espere um pouco. Espere esse dia. Eles esperaram, acordaram, mesmo Deus falando, eles ainda queriam continuar. Balaão se afastou quando Deus falou quem era o povo dele, e que se ele tocasse para amaldiçoar, seria amaldiçoado, e se ele abençoar, ele seria abençoado, porque começou por Abraão, na promessa que ele fez. Deus fez a promessa que inicia em Gênesis capítulo 12, na vida de Abraão, que ele foi seguindo da geração de Abraão.
E eu vejo como Deus, Ele é maravilhoso. Que mesmo Ele sabendo, Ele persistiu. Então Ele falou assim, não, espere mais uma vez. Eu vou fazer as minhas coisas ali, e eu vou avisar vocês. Esperaram a mesma notícia. Eu cuido do meu povo. Não toque nele. Mesmo ele persistindo, Deus persistindo na vida de Balaão, ele foi. Então, eles subindo em um jumento, se prepararam, mas Deus enviou um anjo para que não permitisse que acontecesse aquilo. Ele seguindo, viu que o animal ele estava distanciando dos caminhos que eles estavam prosseguindo, ao local que eles queriam chegar, eles persistiram. Ele persistiu e começou a bater no animal. Mas era Deus, porque ele não conseguia ver com os olhos dele. Mas o animal conseguia ver que tinha um anjo atrapalhando o caminho para não fazer a guerra com o povo de Israel. Porque Deus cuida dos seus. Deus, Ele protege. E a promessa que Ele faz, além dele cumprir, Ele vai guiando e vai ajudando. Então, batendo no jumento, não quer ir, esse animal não vai. Então o que Deus fez? Abriu os olhos de Balaão. E ele mostrou, olha por que você está batendo nele, porque é o meu anjo que eu enviei para que não acontecesse isso, porque a promessa que eu fiz no meu povo continuará, e não importa quem venha, ninguém irá permitir, porque a promessa, ela permanece em pé, ela não falha, ela não se acaba, a promessa ela continua firme, porque Deus não é homem que falha. Ele não é homem que mente. Aí vem a nossa situação aí. Será que nós estamos sendo como Abraão? Nós estamos seguindo pela fé e quando Deus fala que a promessa dele vai se cumprir, nós estamos caminhando no caminho certo? Não tem como caminhar em dois caminhos. Não tem como seguir duas pessoas diferentes. Não tem possibilidade. Deus, Ele não mente. E qual é a história em que Deus falou, em que Deus prometeu que ela não fosse cumprida? Muitos passaram por situações complicadas nessa geração. Mas Deus sustentou todos para que cumprisse uma promessa. A principal promessa que Ele tinha para todos nós, que é a vinda do Filho dele. Então o inimigo poderia muito bem tentar de tantos jeitos, nesse caminho dessa geração, acabar com o povo, para que não acontecesse, mas Deus não permitiu. Deus, Ele não falha, porque quando Ele faz uma promessa, pode vir tribulações, mas a presença está com eles. E Deus se faz presente neste momento, e Ele cuida. Chegou a Jesus Cristo, a que Deus queria, a promessa que Deus queria, que Paulo fala, de muitas, só uma que Deus queria que chegasse e que se cumprisse, que é do Filho dele, porque ele há de vir. Já pensaram nisso? Jesus está voltando. A gente pensa que é uma palavra tão simples, é uma coisa tão simples falar isso, mas será que você já parou para raciocinar? Ele está voltando? Muitas pessoas passaram por tribulações e nós temos aqui a palavra de Deus que é cheia de promessas, que nós devemos seguir ela. Em João fala que a palavra ela se fez carne. E nós estamos com a palavra na nossa mão.
Será que você está usando ela? Será que você está aprendendo com ela a cada dia? De tantas coisas, tantas tribulações que muitas pessoas passaram, será que você está aprendendo com essas situações? Porque hoje em dia é muito fácil falar que é crente, mas você consegue mostrar que você é crente e permanece para sempre firme? É uma situação difícil, é uma situação delicada. E a gente pode aprender com essa situação que nós devemos ser como Abraão, que nós levamos ele como o pai da fé, porque mesmo aonde não tendo crer, ele ainda fazia o esforço. Não, eu vou crer, porque maior é o meu Deus, se ele prometeu, vai acontecer. Eu acho incrível que quando Deus ele promete para nós, quando Ele faz uma promessa para nossas vidas, a gente está caminhando, vendo que muitos querem nos derrubar, mas mesmo Ele nos colocando de pé, mesmo Ele falando que nós estamos com Ele, nós ainda erramos. Só que daí tem uma promessa, sabe por quê? Deus, Ele não vai desistir de você? Sabe por que essa pergunta aqui, que Deus não falha? Porque Ele está contigo, e mesmo quando você cai, Ele está falando: levanta, filho, porque eu tenho promessa, e se eu tenho promessa, eu vou cumprir. Eu faço, eu posso, e é quando eu quero. Para de se preocupar com essa questão que Jesus não está voltando ainda, que está demorando, porque a palavra dele nos diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele só quer que você continue adorando, servindo a Ele e vendo que muitos estão te olhando não porque você não porque você está bonito, não, é porque Ele se faz presente na sua vida, e aonde você passar, as pessoas vão querer te derrubar, aonde você passar, muitos irão ver, esse daí é diferente, sabe por quê? Porque você tem promessas de Deus. Jesus está voltando. É uma maravilha isso, não é só uma palavra não. Muitos você pode pensar assim: não, Lucas, não. O que adianta eu aceitar a Jesus e não ter a liberdade? O que é isso? É uma escravidão? Eu venho para a igreja, eu começo a adorar a Deus e é tudo a mesma coisa? E ainda vou ir para os céus? Não, é uma maravilha. Porque depende de como você está levando. Se você vem e aceita Jesus como o único suficiente Salvador Jesus Cristo, é que você está entendendo que eu vou vir, eu vou aceitar Ele, eu vou passar por tribulações, mas aonde eu continuar caminhando, eu vou ver milagres. Aonde eu passar, milhares de coisas irão acontecer. Sabe por quê? Porque a presença dEle é poderosa, porque aonde você vai, aonde você não acredita que acontece, é onde Ele mostra: eu sou todo poderoso, eu posso fazer, e ninguém irá impedir. Deus cuida do seu povo. Israel nunca foi derrotado, porque as mãos dele estão estendidas, e ele está cuidando, ele está protegendo. Só que é uma maravilha, sabe por quê? Sabe por quê que Deus queria que o filho dele ficasse aqui na terra, passasse por tribulações, dificuldades e morrer na cruz? Porque ele queria que você também estivesse lá nos céus. E é uma maravilha, porque assim, você pensa: mas eu não sou descendente. Não, eu não sou de Israel. Como é que eu vou receber essa promessa? Espera aí, em João nos diz que você não precisa ser de sangue, você não precisa ser da geração, só basta você crer que Ele é o Todo-Poderoso, só basta você crer que Ele é o Filho que veio, que morreu para salvar o seu povo, para salvar você, que você acha que não tem esperança, mas Ele quer que você venha para os pés do Senhor, venha, porque Ele quer que você entre nos céus. Eu fico muito alegre quando eu passo por uma tribulação. Eu fico muito alegre quando muitos querem me derrubar, porque eu estou vendo os céus está querendo que eu pare. Perdão, a terra quer que eu pare. A terra não quer que eu continue. Mas os céus está falando:
estou de portas abertas, os céus podem te abandonar, mas eu não te abandono, porque o Filho dele veio aqui, ele salvou você, ele perdoou os seus pecados, para que você também entrasse no reino dos céus. Ele está chegando. E eu fico pensando assim, muita gente reclama, não tem condição, eu não tenho possibilidade, eu não tenho tempo, como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou ler da palavra dele? Porque eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que trabalhar e às vezes eu chego até às 8 horas, dependendo em qual serviço que você trabalha. Não tem jeito, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que descansar para o outro dia. Dessa quarentena, essa lockdown que deu, o que você fez? O que você fez quando o mundo parou? Porque Deus está falando assim, eu paro o mundo porque você está reclamando que não consegue falar comigo, mas eu te dou a oportunidade de você falar comigo, e eu estou esperando. O que você está fazendo a Deus? Nós não iremos receber nada nos céus. Não é verdade? Tudo que nós estamos fazendo é de qualquer jeito, pode ser de qualquer forma, porque eu só vou chegar nos céus lá e pronto. É o que eu faço, eu venho para a igreja, eu canto, eu adoro, eu oro a Deus e volto para minha casa. Não. As promessas dele são maravilhosas. E Jesus ele fala assim, ei, eu tirei vocês do mundo, eu tirei vocês da escravidão, para que vocês viessem, adorassem a mim, em espírito, em verdade, e tudo aquilo que vocês fizerem, lá nos céus terá o seu galardão. Você não está fazendo nada em vão. Só que entenda, não tem como levar a promessa da forma que você está. Como é que eu falo que a promessa ela está de pé, sendo que eu continuo do mesmo jeito na minha vida? Eu venho e presto meu culto. Tá bom, não tá? Não tá bom? Estou vindo na casa de Deus todos os dias. Tá uma maravilha. Às vezes eu sinto a presença de Deus que é uma bênção. Não tá bom. Quando você veio aqui e aceitou a Jesus, é porque você queria mais da presença dele, você queria conhecer ele. Mas quando você é batizado nas águas, você está morrendo para o mundo. Você está morrendo para as coisas que são do mundo. Mas assim, você que é crente, você que serve a Deus, você vem para a casa de Deus, adora e sai e ainda continua com o adultério? Você que é crente, você vem à casa de Deus, sai dessas portas e ainda continua xingando o seu amigo? Você vem à casa de Deus, não, eu sou levita, eu toco, eu prego, mas ainda continua fazendo as coisas do mundo. Não tem como seguir as duas coisas. Não tem possibilidade. Deus, ele não falha. Só que se você quer entrar no reino dos céus, você tem que batalhar. Você tem que prosseguir. Você tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Não, a pornografia está vindo aqui, não, tira o celular do quarto. Não tem condição, não, adultério, ela chega aqui na minha casa, manda ela ir embora. Não tem condição, não, eu chego perto dos meus amigos, já quero xingar, eu já quero brigar, não vá com eles. Fuja do pecado. Fuja das coisas do mundo. Agora você quer continuar nessa situação para ainda continuar aqui na terra? Grandes são as promessas de Deus para o seu povo. Fiquem de pé, irmãos. Medite nessa palavra. Você quer ainda continuar nessa situação? Jovem, eu não entendo ainda, eu não entendo como é que é servir a Deus. Experimente Ele. Nós não conseguimos ver. Mas quando você vê algo, uma comida,
que você vê, nossa, né, uma aparência boa, deve ser bom, mas você tem que experimentar para ver se é bom ou é ruim. Venha experimentar a presença do Senhor. Venha experimentar, porque Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. E eu não posso terminar sem perguntar: alguém quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo? Você também é especial, você sabia? Ele morreu na cruz. Ei, canteira bacena base. Ele salvou você também. E Ele está falando: saia da escravidão, porque eu quero te dar a liberdade. Saia do pecado, porque eu quero fazer maravilhas. Não, você vai receber tribulações, mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque onde você passar, vai só ver milagres acontecerem. A oportunidade foi dada. Que Deus possa te dar uma outra chance, enquanto Ele não vir. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, por esta palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, porque nós sabemos que o Senhor irá vir, porque nós sabemos que a sua promessa foi feita, que o Senhor morreu na cruz para nos salvar desse pecado, mas é uma alegria saber que nós estamos pelejando e saberemos que quando o Senhor voltar, nós iremos ir para o céu, os céus estará de portas abertas para nós entrarmos, e é uma alegria, Senhor querido, mas eu peço, Senhor amado, que o Senhor possa dar uma oportunidade para aqueles que ainda não acreditam. Eu peço, Senhor querido, que o Senhor possa tocar no coração, Senhor querido, e possa mostrar quem o Senhor é, quem o Senhor irá fazer com essa pessoa e quais são a promessa que o Senhor tem feito para o seu povo. Em nome de Jesus, que nós possamos ser como Abraão, um homem de fé que sempre pelejou das promessas que o Senhor tem feito e não parou, mas que nós possamos não parar e continuar prosseguindo, falando da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.